Olá, pessoal! Vocês não vão acreditar no que o presidente Donald Trump fez dessa vez. Se vocês pensaram que as surpresas envolvendo Trump e as igrejas americanas já tinham chegado ao fim, vocês estão muito enganados. O que aconteceu dessa vez superou todas as expectativas anteriores e criou uma das situações mais inusitadas e marcantes da política americana recente. Estamos falando de algo que vai ser lembrado por décadas. O presidente dos Estados Unidos apareceu de forma completamente inesperada na histórica Congregação Cristã no Brasil de Chicago, uma das igrejas mais tradicionais da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Para quem não conhece a importância desse local, deixe-me explicar rapidamente. A Congregação Cristã no Brasil de Chicago não é apenas mais um templo da denominação nos Estados Unidos. É uma das congregações mais antigas e respeitadas da comunidade brasileira em território americano. Foi estabelecida na década de 1960 por imigrantes brasileiros que trouxeram consigo suas tradições religiosas e construíram esse espaço sagrado no coração de uma das maiores cidades americanas. O prédio histórico localizado na Northwestern Avenue, no bairro de Albany Park, é considerado um marco não apenas religioso, mas também cultural da comunidade brasileira em Chicago. Suas paredes guardam décadas de história de famílias brasileiras que encontraram nos Estados Unidos uma nova pátria, mas mantiveram vivas suas raízes espirituais. Para os membros da congregação cristã brasileira nos Estados Unidos, estar naquele templo é como estar em casa, mesmo estando a milhares de quilômetros do Brasil. Foi exatamente nesse local carregado de história e simbolismo que o presidente Trump decidiu fazer uma aparição pública que ninguém estava esperando. Ao contrário de suas visitas usuais a igrejas evangélicas americanas tradicionais, essa foi uma decisão tomada de forma absolutamente espontânea e inesperada, direcionada especificamente para a comunidade brasileira nos Estados Unidos. A história começou numa quinta-feira fria de setembro, quando o presidente tinha uma agenda oficial em Chicago. Ele havia participado de um evento com empresários no centro da cidade. Ao final do encontro, sua comitiva deveria seguir para um jantar de campanha em um hotel de luxo. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo sua equipe mais próxima e os serviços secretos. Por volta das 19h30, quando o comboio presidencial passava pelo bairro de Albany Park, Trump pediu ao motorista para diminuir a velocidade. Ele havia avistado o prédio da congregação cristã. Segundo relatos posteriores de assessores que estavam no veículo, perguntou: "Que igreja é aquela? Parece diferente das outras." Quando soube que se tratava de uma igreja da comunidade brasileira, sua curiosidade aumentou ainda mais. Trump, conhecido por sua espontaneidade e decisões impulsivas, disse simplesmente: "Quero entrar ali. Quero conhecer essa igreja brasileira." A equipe de segurança ficou visivelmente preocupada. Não havia reconhecimento prévio do local, não havia comunicação com a igreja, não havia qualquer tipo de preparação para uma visita presidencial a um templo da comunidade imigrante brasileira. Mas Trump foi categórico. Queria entrar naquele templo, nem que fosse por apenas alguns minutos. Sua curiosidade sobre a comunidade brasileira e suas tradições religiosas havia sido despertada, e quando Trump decide algo, é muito difícil fazê-lo mudar de ideia. Enquanto o serviço secreto fazia uma avaliação rápida do local, descobriram que estava acontecendo o culto de quinta-feira, tradicionalmente um dos mais concorridos da semana naquela congregação. O templo estava com cerca de 400 pessoas, todas participando normalmente do culto em português, sem qualquer ideia do que estava prestes a acontecer. A congregação era formada principalmente por brasileiros que moravam na região de Chicago há décadas, muitos deles cidadãos americanos naturalizados, mas que mantinham vivas suas tradições religiosas brasileiras. Havia também alguns americanos que haviam se casado com brasileiros e adotado a denominação, criando uma mistura cultural única naquele ambiente. Após alguns minutos de negociação entre o serviço secreto e os responsáveis pela igreja, foi autorizada a entrada do presidente. Mas desta vez, diferentemente de suas visitas usuais a igrejas americanas onde tudo é preparado com antecedência, não houve tempo hábil para avisar, nem mesmo os anciãos sobre a visita. O presidente literalmente entrou de surpresa no meio de um culto em andamento.
O momento da entrada ficou marcado para sempre na memória de todos os presentes. Era aproximadamente 20 horas, e a congregação estava entoando um dos hinos tradicionais em português quando as portas do fundo se abriram e o presidente dos Estados Unidos entrou acompanhado de vários agentes do serviço secreto. O contraste foi impressionante. Ali estava o homem mais poderoso do mundo entrando discretamente em um ambiente onde se falava português e se cantavam hinos brasileiros. A reação inicial foi de total incredulidade. Muitas pessoas precisaram olhar 2, 3 vezes para ter certeza de que realmente era o presidente Trump entrando no templo. O hino foi bem interrompido gradualmente conforme as pessoas percebiam o que estava acontecendo, até que se instalou um silêncio absoluto no salão. Algumas pessoas sussurravam em português: "É o Trump mesmo. O que ele está fazendo aqui?" Mas foi a reação do presidente que mais impressionou os presentes. Em vez de acenar dramatically ou fazer gestos políticos, ele simplesmente fez uma reverência respeitosa em direção ao púlpito e se dirigiu para uma das fileiras do meio do templo. Seu comportamento demonstrava curiosidade genuína e respeito pelo ambiente religioso que estava adentrando. O ancião responsável pela condução do culto, um brasileiro de aproximadamente 70 anos que morava em Chicago há mais de 40 anos, ficou visivelmente surpreso, mas manteve a compostura. Em português, ele fez um gesto discreto indicando que o culto deveria continuar normalmente. Depois repetiu em inglês para que todos, incluindo o presidente, pudessem entender. O que aconteceu a seguir foi absolutamente extraordinário. O culto recomeçou com a mesma naturalidade de antes, mas agora com uma atmosfera única. Uma congregação brasileira cantando em português na presença do presidente americano. Trump permaneceu atento, claramente fascinado pela experiência cultural e religiosa que estava vivenciando. Durante os próximos 40 minutos, o presidente observou com interesse genuíno todos os momentos do culto. Embora não conhecesse a língua portuguesa, ele tentava acompanhar as melodias dos hinos e permanecia respeitosamente atento durante as orações e testemunhos dos membros. Uma situação particularmente interessante aconteceu quando um dos membros da congregação, um engenheiro brasileiro naturalizado americano, se levantou para dar seu testemunho em português. Percebendo a presença do presidente, ele decidiu repetir seu testemunho em inglês, contando como havia encontrado trabalho e prosperidade nos Estados Unidos, mas mantido sua fé brasileira viva. Trump ficou visivelmente interessado no testemunho e acenou positivamente quando o homem falou sobre o American Dream e sobre como os Estados Unidos haviam lhe dado oportunidades que transformaram sua vida. Foi um momento de conexão cultural única, onde tradições brasileiras e valores americanos se encontraram na presença do presidente. Durante o momento da oração coletiva, característica única onde todos oram simultaneamente em voz alta, Trump ficou claramente impressionado. Embora as orações fossem em português, ele permaneceu de pé respeitosamente, observando com fascínio aquela tradição religiosa que era completamente nova para ele. Várias pessoas presentes relataram posteriormente que puderam ouvir o presidente fazendo suas próprias orações em inglês durante aquele momento coletivo. Alguns conseguiram distinguir palavras como América, Blessing e Wisdom, sugerindo que ele estava orando pelo país e pedindo orientação divina. Quando o culto chegou ao momento da Santa Ceia, aconteceu algo inesperado. O ancião responsável se aproximou discretamente do presidente. Em inglês, explicou brevemente o significado do sacramento na tradição da congregação cristã. Trump ouviu atentamente. Para surpresa de muitos, decidiu participar do momento junto com a congregação. Sua participação na Santa Ceia foi discreta, mas evidente, demonstrando respeito pela tradição religiosa que estava conhecendo. Muitos membros da congregação ficaram emocionados ao ver o presidente dos Estados Unidos participando de um sacramento tipicamente brasileiro em uma igreja de imigrantes. O culto se estendeu por mais uma hora após a chegada do presidente, e durante todo esse tempo ele permaneceu atento e respeitoso. Em nenhum momento demonstrou pressa ou impaciência, mesmo sabendo que sua agenda havia sido completamente alterada e que o jantar de campanha havia sido cancelado. Durante esse período, Trump também demonstrou um interesse pelos aspectos culturais da congregação.
Ele observava com atenção as diferenças entre aquela igreja brasileira e as igrejas evangélicas americanas que conhecia. A espontaneidade dos hinos, a informalidade respeitosa do culto e a calorosa fraternidade entre os membros claramente o impressionavam. Quando o culto finalmente chegou ao fim, por volta das 22 horas, aconteceu algo que nenhum dos presentes jamais imaginaria presenciar. O ancião responsável pelo culto se dirigiu ao microfone, primeiro em português e depois em inglês, agradeceu a presença do presidente Trump e pediu uma bênção especial para ele e para os Estados Unidos. Trump se levantou do seu lugar e acenou para a congregação, mas foi o que aconteceu a seguir que realmente marcou a noite. Espontaneamente, sem qualquer orientação, toda a congregação começou a cantar o hino God Bless America em inglês, seguido de um hino tradicional da congregação cristã em português. 400 vozes se uniram em uma melodia que ecoou pelas paredes do templo, criando um momento de comunhão cultural única. Durante os hinos, foi possível observar que o presidente estava visivelmente emocionado. Ele colocou a mão direita sobre o coração durante God Bless America e permaneceu em pé respeitosamente durante o hino em português, mesmo não compreendendo as palavras. Sua expressão demonstrava que estava genuinamente tocado pela demonstração de patriotismo americano combinada com tradição brasileira. Após o término dos hinos, Trump caminhou lentamente pelo templo, sendo abordado por dezenas de membros da congregação que queriam cumprimentá-lo pessoalmente. Diferentemente de seus eventos políticos habituais, onde os encontros são controlados e breves, ali ele conversou longamente com várias pessoas, demonstrando interesse genuíno por suas histórias pessoais. Uma das conversas mais marcantes foi com Dona Rosa, uma brasileira de 75 anos que havia emigrado para Chicago nos anos 1970. Em inglês hesitante, ela contou ao presidente como havia construído sua vida nos Estados Unidos trabalhando como faxineira, mas mantendo sempre sua fé brasileira viva. Trump ouviu atentamente sua história e a elogiou por sua dedicação e perseverança. Outro momento tocante foi quando um jovem casal brasileiro-americano se aproximou com seus 2 filhos pequenos, nascidos nos Estados Unidos mas criados conhecendo as tradições brasileiras. Trump conversou com as crianças, perguntando se elas falavam português e se conheciam o Brasil. Os pequenos, bilíngues, responderam orgulhosamente que sim, causando um sorriso genuíno no presidente. Mas talvez a conversa mais significativa tenha sido com um empresário brasileiro que havia construído uma rede de restaurantes em Chicago. O homem explicou ao presidente como a comunidade brasileira havia contribuído para a economia local, criando empregos e pagando impostos, mas mantendo suas tradições culturais e religiosas vivas. Trump ficou claramente interessado na história e fez várias perguntas sobre a contribuição econômica da comunidade brasileira para Chicago e Illinois. Quando soube que muitos dos presentes eram proprietários de pequenos negócios, ele elogiou o espírito empreendedor e disse que isso representava o melhor do American Spirit. Durante essas conversas, ficou evidente que muitos dos membros da congregação haviam votado em Trump nas eleições anteriores. Eles apreciavam suas políticas econômicas e seu apoio aos pequenos empresários, mas principalmente valorizavam sua postura de respeito às tradições religiosas. Ver o presidente em sua igreja confirmava para eles que haviam feito a escolha certa. Uma situação particularmente emocionante aconteceu quando o veterano de guerra brasileiro-americano se aproximou para agradecer ao presidente pelas políticas de apoio aos veteranos. O homem havia servido no exército americano por 20 anos, mas mantinha suas raízes brasileiras através da igreja. Trump passou vários minutos conversando com ele sobre serviço militar e patriotismo. Quando finalmente se despediu da congregação, após quase 3 horas de permanência no templo, Trump estava claramente impactado pela experiência. Ele agradeceu repetidas vezes pela hospitalidade e disse que havia aprendido muito sobre a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Prometeu que não esqueceria aquela noite especial. Antes de sair, Trump fez algo completamente inesperado. Ele pediu para falar brevemente com a congregação e, de pé no meio do templo, disse em inglês: "You want to thank this beautiful Brazilian community for showing me what faith and tradition mean. You are true Americans who keep your beautiful heritage alive. God bless you all."
And God Bless America. A declaração foi traduzida imediatamente para português por um dos membros, e a congregação explodiu em aplausos emocionados. Muitos tinham lágrimas nos olhos, tocados pela sinceridade evidente das palavras presidenciais e pelo reconhecimento de sua contribuição para os Estados Unidos. A notícia da visita surpresa começou a se espalhar ainda durante a madrugada. Diferentemente de outros eventos presidenciais altamente documentados, desta vez apenas alguns membros da congregação haviam conseguido registrar momentos da visita em seus celulares, já que tudo aconteceu de forma espontânea. Os vídeos e fotos que foram feitos começaram a circular nas redes sociais imediatamente, mas com uma característica única. Muitos estavam legendados tanto em inglês quanto em português, refletindo a natureza bicultural da congregação. A repercussão foi imediata tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O primeiro impacto foi na própria agenda presidencial. O jantar de campanha teve que ser cancelado, e vários compromissos do dia seguinte precisaram ser reorganizados. A assessoria de imprensa da Casa Branca trabalhou, durante toda a madrugada, para explicar a situação e lidar com as perguntas da mídia sobre a visita inesperada. Mas as implicações políticas da visita foram ainda mais significativas que as logísticas. Pela manhã, todos os principais veículos de comunicação americanos estavam noticiando a surprise visit do presidente à Igreja Brasileira. As manchetes destacavam tanto o caráter espontâneo da visita quanto a importância simbólica do gesto para a comunidade imigrante. A CNN dedicou uma hora especial da programação ao episódio, entrevistando especialistas em imigração, líderes da comunidade brasileira e analistas políticos. O programa destacou como a visita representava uma abordagem diferente de Trump em relação às comunidades imigrantes, focando nos aspectos positivos da integração cultural. A Fox News, tradicionalmente alinhada com Trump, celebrou a visita como exemplo da capacidade do presidente de se conectar authentically com diferentes comunidades americanas. O programa Tucker Carlson Tonight dedicou um segmento completo ao episódio, destacando como as tradições religiosas unem americanos de diferentes origens. MSNBC ofereceu uma análise mais crítica, questionando as motivações políticas da visita e sugerindo que poderia ser uma estratégia para atrair votos de comunidades imigrantes. No entanto, até mesmo os comentaristas mais céticos reconheceram que a visita havia sido genuinamente espontânea. A reação inicial dos democratas foi mista. Alguns líderes do partido elogiaram o gesto de respeito intercultural, mesmo vindo de um presidente com quem frequentemente discordavam. Outros mantiveram ceticismo, sugerindo que uma visita isolada não compensava políticas que consideravam anti-imigração. Mas a reação mais interessante veio de dentro do próprio Partido Republicano. Muitos republicanos conservadores elogiaram a visita como exemplo de como Trump valorizava as tradições religiosas, independentemente da origem cultural. Alguns chegaram a sugerir que o partido deveria fazer mais esforços para se conectar com comunidades imigrantes religiosas. No Brasil, a repercussão foi extraordinária. Todos os principais veículos de comunicação brasileiros noticiaram a visita com destaque especial. O fato de um presidente americano ter visitado especificamente uma igreja brasileira foi interpretado como reconhecimento da importância da comunidade brasileira nos Estados Unidos. A Rede Globo enviou uma equipe especial para Chicago para entrevistar membros da congregação e produzir uma reportagem especial sobre a comunidade brasileira nos Estados Unidos. O programa Fantástico dedicou 15 minutos ao episódio, incluindo imagens exclusivas e entrevistas emocionadas com os presentes. A revista Veja publicou uma edição especial com Trump na Igreja Brasileira na capa, acompanhada da manchete Trump na Igreja Brasileira, o gesto que surpreendeu dois países. A reportagem principal analisava as implicações da visita tanto para a política americana quanto para as relações Brasil e Estados Unidos. Veículos internacionais também se interessaram pela história. A BBC publicou um artigo sobre como a visita ilustrava a complexidade da política de imigração americana e a importância das comunidades étnicas nos Estados Unidos. O texto destacava como Trump havia conseguido se conectar com uma comunidade imigrante através da religião. Le Monde, da França,
publicou uma análise sobre como líderes políticos ocidentais têm buscado formas de se conectar com comunidades multiculturais em seus países. O jornal usou a visita de Trump como exemplo de como a religião pode servir como ponte cultural em sociedades diversas. Pesquisas de opinião realizadas nos dias seguintes mostraram impactos significativos na percepção pública sobre Trump e sua relação com comunidades imigrantes. Entre brasileiros americanos, sua aprovação subiu 15 pontos percentuais, o maior aumento já registrado nessa comunidade específica. Mais impressionante ainda foi descobrir que a aprovação havia crescido também entre outros grupos de imigrantes latinos nos Estados Unidos. O simbolismo de visitar uma igreja de imigrantes havia tocado uma corda sensível em várias comunidades étnicas que mantêm tradições religiosas próprias. Entre evangélicos americanos em geral, a reação foi overwhelmingly positiva. Uma pesquisa da revista Christianity Today mostrou que 78% dos evangélicos americanos consideravam apropriado que o presidente demonstrasse respeito por tradições religiosas e diferentes culturas, vendo isso como exemplo de verdadeiro cristianismo. O impacto nas redes sociais foi fenomenal. As hashtags Trump Brazilian Church e Faith Without Borders dominaram os trending topics do Twitter por uma semana inteira. Milhões de posts em inglês, português e até espanhol criaram debates intensos sobre imigração, religião, multiculturalismo e autenticidade política. Influenciadores digitais brasileiros nos Estados Unidos tiveram picos de audiência extraordinários. Muitos produziram vídeos emocionados sobre o significado de ver um presidente americano em uma igreja brasileira, destacando como isso representava reconhecimento e validação de sua presença nos Estados Unidos. Criadores de conteúdo americanos também se posicionaram. Influenciadores conservadores elogiaram Trump por demonstrar que respeitar tradições imigrantes não contradiz o patriotismo americano. Influenciadores progressistas, embora céticos sobre as motivações, reconheceram que o gesto havia sido positivo. Um fenômeno particular foi o surgimento de conteúdo educativo sobre a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Muitos influenciadores aproveitaram o momento para explicar para seus seguidores sobre a história da imigração brasileira, as tradições religiosas que trouxeram, e sua contribuição para a sociedade americana. YouTubers especializados em política e religião produziram análises extensas sobre o episódio. Canais como The David Pakman Show, The Ben Shapiro Show e The Young Turks dedicaram programas especiais ao tema, cada um oferecendo perspectivas diferentes sobre o significado da visita. O episódio também despertou interesse acadêmico imediato. Universidades americanas organizaram seminários sobre o tema, analisando-o sob perspectivas de ciência política, sociologia da religião e estudos migratórios. A Universidade de Harvard organizou um simpósio intitulado Religion, Politics and Immigration in Contemporary America, usando a visita presidencial como ponto de partida para discussões mais amplas sobre integração cultural e diversidade religiosa. A Universidade de Chicago, localizada na mesma cidade da igreja visitada, promoveu um debate sobre multicultural, communities and political leadership, analisando como episódios como a visita presidencial ilustram dinâmicas complexas entre liderança política e diversidade cultural. Pesquisadores internacionais também demonstraram interesse. A London School of Economics incluiu o episódio em um curso sobre Religion and Politics e Western Democracies. A Sorbonne organizou um colóquio sobre multiculturalismo e leadership politique aos Estados Unidos. 3 meses após a visita, estudos mais aprofundados começaram a revelar impactos duradouros no comportamento político e social. Uma pesquisa da Universidade de Georgetown mostrou que 67% dos americanos consideravam que a visita havia demonstrado uma faceta positiva da personalidade presidencial. Mais significativo ainda foi descobrir que o episódio havia influenciado positivamente a percepção sobre a própria comunidade brasileira nos Estados Unidos. Antes relativamente desconhecida do grande público americano, a comunidade passou a ser vista de forma muito positiva por 71% dos americanos. O número de americanos interessados em conhecer mais sobre a cultura brasileira aumentou significativamente
após o episódio. Restaurantes brasileiros em Chicago relataram aumento de 40% no número de clientes não brasileiros. Escolas de português na cidade tiveram aumento nas matrículas. A visita presidencial também teve impacto na preservação das tradições culturais da comunidade brasileira. O episódio havia destacado a importância de manter vivas as raízes culturais enquanto se integra à sociedade americana, inspirando outras comunidades étnicas a valorizar suas próprias tradições. Líderes de outras comunidades imigrantes começaram a organizar eventos para convidar autoridades políticas para conhecer suas tradições religiosas e culturais. O modelo da Igreja brasileira de apresentar sua cultura através da religião passou a ser estudado por outras comunidades. O comportamento de outros políticos americanos também foi influenciado pelo episódio. A autenticidade e espontaneidade demonstradas por Trump criaram um novo padrão de expectativa sobre como autoridades deveriam se relacionar com comunidades multiculturais. Governadores, senadores e congressistas começaram a buscar formas mais genuínas de diálogo intercultural, inspirados pela repercussão positiva da abordagem presidencial. Visitas a templos de diferentes tradições religiosas se tornaram mais comuns entre políticos de ambos os partidos. A comunidade brasileira em Chicago também se beneficiou politicamente do episódio. Líderes comunitários relataram maior interesse de autoridades locais em suas preocupações e necessidades. O recognition presidencial havia elevado o perfil político da comunidade significativamente. 6 meses após a visita, quando Trump foi questionado sobre o episódio durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, ele revelou detalhes inéditos sobre sua motivação. Segundo o presidente, a decisão de entrar na igreja havia sido completamente espontânea, motivada por curiosidade genuína sobre a comunidade brasileira. Ele disse que havia ficado impressionado com a Beautiful Faith e a Strong Family Values que havia observado na congregação. Trump destacou que a visita havia sido uma das experiências mais enriquecedoras de sua presidência, permitindo-lhe conhecer uma faceta da América que raramente via em sua rotina oficial. O presidente também mencionou que a experiência havia mudado sua perspectiva sobre imigração, destacando como famílias que mantêm tradições religiosas fortes contribuem positivamente para a sociedade americana. Suas palavras foram interpretadas por muitos como uma evolução em seu pensamento sobre comunidades imigrantes. Um ano depois da visita, pesquisas de longo prazo mostraram que o episódio havia criado mudanças duradouras na percepção pública sobre multiculturalismo e liderança política nos Estados Unidos. O modelo de relacionamento respeitoso e curioso havia estabelecido novos padrões para a interação intercultural. A visita à congregação cristã brasileira de Chicago se tornou um marco na presidência de Trump, demonstrando como gestos simples e autênticos podem ter impactos profundos em comunidades específicas e na sociedade como um todo. O episódio também estabeleceu o Templo Brasileiro como um dos locais mais simbolicamente importantes da política americana contemporânea. Anos depois, quando historiadores analisarem este período, certamente destacarão como algumas horas em uma igreja de imigrantes conseguiram redefinir paradigmas sobre liderança política, respeito intercultural e o significado de ser americano no século XXI. A combinação de tradições brasileiras, valores americanos e curiosidade presidencial criou um legado que transcendeu qualquer cálculo político imediato. O episódio também inspirou outras iniciativas de diálogo intercultural em todo o país. Organizações religiosas de diferentes tradições começaram a promover eventos abertos para autoridades políticas conhecerem suas práticas e contribuições para a sociedade americana. A congregação cristã de Chicago se tornou um modelo para outras comunidades étnicas sobre como manter tradições próprias enquanto contribui positivamente para a sociedade americana. A visita presidencial havia validado essa abordagem de integração cultural respeitosa e orgulhosa. 5 anos depois, a Igreja Brasileira continua recebendo visitantes curiosos que querem conhecer o local onde aconteceu esse episódio histórico. O templo se tornou uma parada obrigatória para políticos que visitam Chicago e querem demonstrar respeito pela diversidade cultural americana. O legado da visita transcende questões político-partidárias,
estabelecendo um precedente sobre como líderes políticos podem se conectar autenticamente com comunidades diversas através do respeito mútuo e curiosidade genuína sobre diferentes tradições culturais e religiosas que enriquecem o tecido social.